Ratanabá, centro do mundo, estava centralizado no Peru, Colômbia, Brasil e Bolívia. Evidências indicam. 1. Evidências. Os pesquisadores há muito assumem que a bacia do rio Amazonas, que inclui os países modernos do Peru, Colômbia, Brasil e Bolívia, não se tornou densamente povoada até a chegada dos colonizadores espanhóis no final do século XV. Esta suposição foi baseada no simples fato de que as terras ao redor da bacia sofrem inundações severas durante as estações chuvosas, tornando quase impossível o assentamento permanente sem o auxílio de tecnologia avançada. Um dos poucos céticos foi Eiko Prumers, arqueólogo com foco na América Latina que leciona na Universidade de Bonn. Há mais de 20 anos, ele partiu com sua colega Carla Jaimes Betancourt, e então estudante em La Paz, para investigar dois montes localizados perto da vila de Casarabe, no norte da Bolívia. Os montes, lembra um comunicado de imprensa da universidade, se revelaram tocos de pirâmide e edifícios de plataforma erodidos. Em outras palavras, evidência de liquidação. Estudos subsequentes confirmaram a suspeita de Prumers. A análise bioarqueológica mostrou que esses edifícios não eram locais cerimoniais desocupados. Em vez disso, eles eram usados durante todo o ano por uma comunidade que cultivava, pescava e caçava para comer. Esses agricultores, chamados de cultura Casarabe, podiam ser encontrados em todo o norte da Bolívia durante a época do Holoceno Superior. Seu território natal era o Llanos de Mojos, uma savana tropical que se estende por mais de 4.500 km². 2. Lidar não mente. Ao longo dos anos, aprendemos muito sobre a cultura Casarabe. Sabemos que eles se dedicavam à agricultura e à aquicultura e usavam sistemas de controle de água para se proteger da bacia amazônica. Também sabemos que sua sociedade tinha uma organização sociopolítica surpreendentemente complexa, com o comércio indo e vindo entre as bases econômicas. Eles não apenas fizeram montes, mas também cavaram canais, valas e caminhos. Essas informações foram coletadas em dezenas de sítios arqueológicos, muitos dos quais separados por mais de 1.000 quilômetros. Ao estudar uma civilização antiga tão dispersa quanto a cultura Casarabe, pode ser difícil visualizar como os assentamentos individuais estão relacionados entre si no espaço tridimensional, e isso é especialmente verdadeiro para uma paisagem tão indomável e inacessível quanto a bacia do rio Amazonas. Sem os recursos logísticos necessários para atravessar os Llanos de Mojos a pé, Prumers e Betancourt decidiram tentar criar um mapa da cultura Casarabe usando detecção de luz e tecnologia de alcance. Essa tecnologia, mais conhecida como LIDAR, ajudou os arqueólogos a obter uma visão mais clara do planejamento urbano Olmeca e Maia na Mesoamérica. A equipe da Prumers pesquisou uma área de 204 km², concentrando-se nos principais locais de escavação. 3. Cotoca e Landiva, centros urbanos. As varreduras do LIDAR mapearam um total de 26 assentamentos Casarabe, 15 dos quais já eram conhecidos. Os pesquisadores então organizaram os assentamentos em 5 categorias distintas, com base nas dimensões de sua arquitetura, na escala da infraestrutura de gestão da água e no número de calçadas que levam e saem dos locais, entre outros fatores. 2 assentamentos eram consideravelmente maiores que os outros e provavelmente atuavam como centros culturais e econômicos. Denominadas Cotoca e Landiva, ocupam mais de 100 hectares e são cercadas por fossos e muralhas. No sítio de Cotoca, relata o trabalho de pesquisa de Prumers, as estruturas defensivas internas são preservadas apenas em algumas seções, o que pode sugerir que, quando o local cresceu, as muralhas foram adaptadas de acordo. Tanto Cotoca quanto Landiva foram construídas em torno de grandes complexos de arquitetura cívica e cerimonial. As varreduras do LIDAR revelaram que esses complexos foram construídos para enfrentar o norte-noroeste. Isso, segundo o artigo, provavelmente reflete uma visão cosmológica ainda desconhecida que também pode estar presente na orientação uniforme dos túmulos da cultura Casarabe. Certamente, essa prática seria consistente com outras civilizações pré-colombianas, incluindo os maias e os olmecas. 4. Mapeando as áreas úmidas da Amazônia. Os assentamentos da segunda categoria eram significativamente menores em tamanho, com áreas variando entre 21 e 41 hectares. Esses chamados sites secundários também apresentam arquitetura cívico-cerimonial construída sobre plataformas básicas.
Os assentamentos pertencentes à terceira e quarta categorias são ainda menores, com 2,5 e 0,34 hectares, respectivamente. A quinta categoria é hipotética, contendo assentamentos sem arquitetura de montículos que não puderam ser detectados pelo LIDAR. Como esperado, o LIDAR revelou muito sobre o planejamento urbano de Casarabe. A maioria dos assentamentos parece ter sido construída dentro de 10 quilômetros um do outro. A região leste dos Llanos de Mojos é significativamente mais densa do que as outras regiões, com a distância média entre os assentamentos caindo para cerca de 1,8 a 4,0 quilômetros. A maioria dos assentamentos foram organizados em aglomerados de 100 a 500 quilômetros quadrados e conectados por calçadas e canais. Não é à toa que o maior número de hidrelétricas se encontra no entorno de Kotoka e Landiva. De Kotoka, especificamente, os canais irradiam em todas as conexões cardeais, conectando-se a locais de nível inferior, o rio Ibari ao sul e Lagos a leste. Um desses canais, que leva à Laguna São José, tem mais de 7 quilômetros de extensão. Essa impressionante façanha de engenharia ressalta a importância de Kotoka, que serviu como centro de uma área de 500 quilômetros quadrados. 5. Uma nova perspectiva. Mais de 20 anos após suas investigações iniciais, Promers e Betancourt desafiaram tudo o que a comunidade acadêmica pensava saber sobre a vida pré-colombiana na bacia do Rio Amazonas. No nível regional, conclui o estudo, publicado em maio, os dados do LIDAR combinados com dados anteriores de reconhecimento arqueológico e sensoriamento remoto mostram que a cultura Casarabe tem um sistema de assentamento altamente integrado, contínuo e denso. A cultura Casarabe ocupa um lugar especial na história das escavações arqueológicas na América Latina. Embora os grandes assentamentos pré-colombianos como Kotoka e Landiva não sejam únicos, o mesmo não pode ser dito para os muitos assentamentos menores que o LIDAR trouxe à vista. De acordo com o estudo de Promers e Betancourt, esses lugares representam o primeiro caso conhecido de urbanização de baixa densidade para toda a planície tropical da América do Sul. Os maiores assentamentos da Amazônia também se comparam favoravelmente a outras cidades antigas encontradas na América do Sul. Ou seja, são de uma escala muito maior do que os assentamentos construídos ao longo da Cordilheira dos Andes e do sul da Amazônia em geral. De fato, a arquitetura encontrada tanto em Kotoka quanto em Landiva pode ter exigido a maior quantidade de mão de obra qualificada de qualquer construção do mesmo período em todo o continente. Pesquisa em Vitor Hugo Lizardi Leonardi. Sobre meu canal de curiosidades, este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral. Se possível, deixe seu like e se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos. Muito obrigado.